Muito bem, então vamos à pregação da palavra de Deus em Salmo capítulo 111, ou melhor, fica até mais elegante, o Salmo 111, que já começamos a pregar na mensagem passada, mas não terminamos, porque é muito bonito e eu gosto de pormenorizar um pouco, quando eu estou fazendo uma exposição do texto, gosto de um pouco mais fundo e às vezes é melhor separar em duas partes ou até três, para deixar bem explicado o contexto, o texto e tudo mais. Então, não é longo, são apenas 10 versículos, eu vou ler o salmo inteiro. Nós já pregamos até o versículo 5, e hoje vai ser do 6 ao 10, mas vamos ler todo. 111, salmo. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Então aqui nós vimos o desejo do salmista de ser grato a Deus, vontade de adorar a Deus pessoalmente e de adorar a Deus junto com irmãos. Enfatizamos bem esse aspecto na vez passada. Também notamos que o salmista mistura obras da criação com atributos de Deus. E já falamos que de alguma forma os dois fatores andam juntos, de fato. Até aqui ele já falou da glória, da majestade, da justiça, da benignidade e da misericórdia de Deus, em apenas 5 versículos. E terminou o versículo 5 dizendo que Deus sustenta aos que o temem, e eu entendo como sendo o crente em geral, como já coloquei na época. E versículo 6 então, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la e nos dá vontade de cumpri-la, crescer com ela, levar mais em consideração no dia a dia as coisas que a Tua palavra nos ensina, e de uma maneira especial o restante desse salmo, focalizando muitos atributos Teus e as Tuas obras, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Então o zoom aumenta ainda mais e foca no seu povo, versículo 6, manifesta ao seu povo o poder das suas obras. Certamente, pelo contexto da época, está falando não dos crentes da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas de uma maneira mais imediata está falando aos judeus, descendentes de Abraão, de quem Deus constituiu um povo. E ele fala então das muitas formas de Deus demonstrar o seu poder em favor deste povo, Israel. Claro que eu teria que ler o Velho Testamento todo, talvez, ou uma boa parte, para mostrar a quantidade de obras que Deus fez para demonstrar esse favor, esse poder dele em favor de Israel, de proteger Israel, de disciplinar Israel, ensinar Israel. Então ele mostra claramente aqui, manifesta ao seu povo o poder das suas obras. E esse poder vai ser usado, poder de Deus, para tornar Israel o país mais poderoso do mundo, tornando-se, como diz aqui, a herança das nações, como se as nações fossem herdar de Israel. Muitas passagens falam, não vou ler,
de que durante o reino do Senhor Jesus Cristo, os povos irão até Jerusalém, irão adorar ao Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Israel será o centro do mundo, não apenas nos noticiários, como hoje está. Difícil você não ter uma manchete hoje, ou algum vídeo, ou alguma notícia destacada que não envolva ali o Oriente Médio, e no centro de tudo aquilo está Israel, tudo tendo começado no dia 7 de outubro do ano passado e tal, que já também é uma continuidade de um longo processo. Então, é curioso nós falarmos isso hoje, enquanto está se desenrolando ali, dia após dia, coisas absolutamente impressionantes. Eu não sei se vocês têm acompanhado, acompanhem, porque isto é o desenrolar de coisas bíblicas aos nossos olhos. Não vamos chegar ao ponto de cada coisa que acontece ali, nós associarmos uma profecia, o risco muito grande de não acertarmos. Não sabemos muitas profecias sobre o futuro, não sabemos a ocasião exata em que será cumprido e tudo, mas que serão cumpridas. Porém, que há algo muito grande acontecendo lá, tem. Um país inteiro, gente, em poucos dias, ele mudou completamente o aspecto político deles. A Síria, agora, há poucos dias atrás, de repente, um homem poderoso, um ditador sanguinário que há décadas estava lá, saiu fugido de lá, algo impressionante e rápido. Foi com dias, quando viu, estava lá. Claro que foi um processo que demorou, e obviamente tem Israel por trás, tem muitos fatores políticos por trás, mas não é pouca coisa, um país inteiro cair, cair no sentido de mudou completamente o governo daquele país. Ninguém sabe o que vai acontecer agora, cheio de facções, a confusão grande. Então, está mudando muito rápido, tudo se falava em Hezbollah, com uma coisa terrível, que pode destruir Israel, enorme e tal, está praticamente destruído em poucos meses. Então, tem coisas acontecendo ali muito grandes. Irã, que é ainda muito mais poderoso do que a Síria, era um protetor da Síria e tal, e o Irã está balançando as estruturas ali, os ayatolás, a tirania deles lá também está se balançando. É muito mais complicado a situação lá do que na Síria e tudo, mas não se admirem não, de acontecer coisas profundas lá no Irã. E Israel no centro de tudo. E aí vem um salmo aqui, fala no seu povo, que Deus fez aliança com o seu povo, e que Deus manifesta ao seu povo o poder das suas obras. Olha só, dando-lhe a herança das nações, ou seja, coisas que estão acontecendo. Esse tipo de colocação das Escrituras, nesse salmo e em vários outros, e profecias mais diretas até, devem apelar muito forte a nós, e devem nos servir de conforto e de um gozo especial em ver, esse Deus é muito confiável. Eu vou já falar nessa parte da confiabilidade dele. Então, Israel, conforme nós entendemos as Escrituras, será o centro do poder mundial. Ainda vai acontecer muita coisa lá até chegar esse ponto, que ocorrerá somente quando o Senhor Jesus Cristo voltar para reinar lá pessoalmente, e quando os pés dele tocarão o Monte das Oliveiras, conforme Zacarias capítulo 14. Então, continuando, as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles, os preceitos de Deus, para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Então, novamente, ele volta a falar das obras de Deus e mistura com atributos de Deus. As obras da sua mão são verdade e justiça. Se alguém faz um quadro muito bonito, um pintor famoso faz um quadro, é esquisito dizer, esse quadro é verdade.
é a obra da mão do autor, do pintor lá, mas esse quadro é justiça. É meio estranho, eu falei um pouco nisso na mensagem passada. Ele atribui qualidades divinas às obras de Deus. É curioso isso. Mas é uma forma dele dizer, os atributos de Deus são refletidos nas obras de Deus. Essas obras foram feitas por alguém que é verdade, que é justo. Então, se você olha para uma obra de alguém muito famoso, vai encontrar ali uma obra de alguém que você não precisa nem saber quem é, nem a biografia dele, pode ser quem for, mas é falho. É falho. E se você estudar a biografia daquele pintor, daquele escultor, vai encontrar muitas falhas, muito mais do que você pensaria que tivesse, porque são falhas. Então, são todas as obras que nós vemos feitas por gente, inclusive as suas, são obras de pecadores, obras de pessoas falhas. Nesse sentido, podemos dizer, são obras falhas. As de Deus, não. Elas são feitas por um Deus que é a verdade pura, e é justiça, é reto. E ele vem falando de todas essas coisas desde o início do Salmo. Então ele valoriza as obras de Deus, não pelas obras em si, mas pela origem de onde vêm essas obras, pelo aquele que fez essas obras. Então, claro, são obras belíssimas, majestáticas, espetaculares, lindas, porque vêm de um Deus assim. E obedecem a leis extremamente, milimetricamente rigorosas. Se mudar uma vírgula, um decimal daquele, de uma gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, muda ali um pouquinho, cai tudo, não fica um prédio em pé. Então são obras que quase como se fossem vivas, que não são vivas. Mas o mundo, sabe como é, acaba dando vida mesmo às coisas inanimadas e tudo mais. Mas é como se fosse inteligente. A própria criação fosse muito inteligente, porque não muda absolutamente nada daquilo que é necessário para continuar existindo e tal. Então, ele joga para as obras de Deus virtudes do próprio Deus, mas é uma maneira dele louvar a Deus. E aqui no versículo 7 e 8, ele trata de duas coisas de Deus, absolutamente centrais para nós. Por quê? Porque são coisas que nós podemos e devemos imitar. Deus é todo-poderoso. Não podemos imitá-lo. Deus é onisciente. Não podemos imitá-lo. Deus é onipresente. Não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você não pode estar, nem eu, quanto mais em todos os lugares ao mesmo tempo. Não dá. Mas tem atributos que, sim, dá para nós tentarmos imitar. Não vamos chegar lá, porque somos pecadores, mas deveremos perseguir, sim. E essa é uma forma de mostrar a força da conversão de alguém, a qualidade da conversão de alguém. A busca pelos atributos de Deus que podem e devem ser buscados e servidos de alvo para aquele crente. Isso é muito mais importante do que dizer 10 vezes eu sou crente, cantar bonito, fazer música bonita e dar dinheiro para a igreja e ajudar pessoas, ir na casa de pessoas fazer visitas e tudo. Muito mais importante do que isso tudo. Por mais importante que sejam essas coisas que eu falei, muito mais é a pessoa que se diz crente dizer assim, eu vou imitar a Deus em tudo o que eu conseguir. Vai ser muito pouco. Vai ser uma tarefa cumprida com muita humildade, digo, muita precariedade. Vou fazer muito mal feito isso tudo, mas vou tentar. Isso é o ponto. Mas eu vou tentar. Exemplo. Verdade. Deus é verdadeiro e Ele é honesto em tudo, absolutamente
tudo o que ele faz. Jesus se autoqualificou. Vocês sabem disso, como a própria verdade personificada. Não é eu tenho a verdade, não é eu digo a verdade, eu amo a verdade. Não, nada disso, foi muito mais profundo. Mas alguém pode ser mais profundo do que isso? Pode. Quando ele diz assim, eu sou a verdade, a própria. Eu sou a verdade. Quer definir a verdade? Olhe para Jesus Cristo. Quer olhar para Jesus Cristo? Você vai ver verdade. É isso. Então, é algo muito, muito grande, que brilha na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o fato dele ser a verdade. Então, o crente pode e deve dizer assim, eu vou ser conhecido como alguém que fala a verdade, que diz a verdade. Eu vou. Se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou feio, se eu sou bonito, se eu sou culto, se eu não sou culto, se eu tenho PhD, se eu não sei nem ler. Mas Jesus Cristo é a verdade, é. E Deus gosta que a gente seja verdadeiro nas coisas que fala, que diz e que vive. Muito. Então você, claro, o máximo que eu puder, eu vou ser conhecido. O fulano disse, então é verdade. Pronto, simples assim. Deixa eu dar uma panorâmica aqui com vocês, eu não sei se vocês vão me acompanhar, eu quero só dar um voo bem rápido em algumas passagens do Novo Testamento. A gente conhece essas passagens todas, mas quando lê tudo junto fica muito forte. Além da que eu já disse, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas aqui está, João 1,14. E o verbo é Jesus Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Pá! Logo no comecinho, ele já liga a pessoa do Senhor Jesus Cristo com a verdade, em todos os aspectos. Versículo 17. Porque a lei foi dada, ainda João 1, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Pronto, é um contraste que ele vai fazer. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quer dizer que no tempo de Moisés, Deus não expressava a verdade? Deus, quando falava alguma coisa sobre ele próprio, Deus não estava dizendo a verdade? É óbvio que sim, faz parte da natureza de Deus ser verdade. Então, como é que diz aqui? Que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Uma forma de dizer, quando Jesus Cristo veio, a verdade em pessoa estava no mundo. É isso aí. E o contraste mesmo é entre a lei e a graça, que nós vemos aqui. Mas ele colocou verdade, ligando a Jesus Cristo, para mostrar que a pessoa de Jesus Cristo era absolutamente verdadeira e só queria saber de verdade, não queria saber nada que não fosse verdade. Ele queria ouvir verdade, queria falar a verdade, queria dizer a verdade. Era o que ele estava querendo fazer neste mundo. Enquanto aqui estava. João capítulo 8, versículo 32, nós lemos. O 31 diz, João 8, 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha verdadeiramente aí, está aí, eu não vou nem enfatizar, mas está aí. Meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está falando de quê aqui? Podemos achar que está falando da verdade do Evangelho, do poder do Evangelho de levar alguém à salvação em Cristo, mas na realidade, se formos mais fundo, vai mesmo acabar se referindo primariamente a Ele próprio, ao próprio Jesus Cristo, ao Espírito Santo, o Espírito da verdade, quem vai libertar o pecador dos seus pecados
a revelação da verdade de Deus para nós, aquilo que realmente é, e o fato de a personificação da verdade ter morrido numa cruz, Jesus Cristo ressuscitado. Então, tudo isso coloca o ser humano pecador, enrolão, como nós éramos antes de sermos salvos. Nós somos até um pouco, infelizmente, somos falhos demais, mas éramos muito mais. Não vou dizer que é ridículo, é tragicômico, né? Cômico não é trágico, nós não lembrarmos de. A gente se gabava de fazer o mal, se gabava de coisas que nós fazíamos que era pecado. A gente enganava alguém no negócio, mentia, né? Mentia. Enganando. Eu peguei um trouxa. O outro é trouxa. Você o que é? Mentiroso. Então o homem é afogado em mentira, o ser humano. Aí vem o evangelho da verdade, e que aponta todos os holofotes para aquele que é a própria verdade, de você quer escapar disso, quer sair disso, quer sair da esfera da mentira e do pecado, está aqui, a verdade. Aceite, creia nesta verdade. João 18, versículo 37, você vê como é muito. Eu estou só querendo lembrar como é bastante. Então lhe disse Pilatos, aqui pleno julgamento de Jesus, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Paulo agora, Romanos capítulo 15, versículo 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Através de Jesus Cristo, Deus dizia, olha, tudo que eu prometi, por mais que pareça que não vai acontecer nunca, que as coisas indiquem o contrário, vai acontecer. E eu estou enviando o meu filho aí, nesse processo de ele viver uma vida tal que, uma vez se tornando humano, compre o direito de se tornar salvador daqueles que a ele se entregam, vai morrer, vai ressuscitar, vai voltar para o céu, e aí está. Então ele faz parte de todo esse processo absolutamente verdadeiro que eu comecei desde que criei o mundo, como se Deus estivesse dizendo isto. E tem outras passagens que falam também da verdade, eu vou deixar por aqui, tem muitas. Eu deixei muitas de lado. Você quer agradar a Deus? Seja sincero no que você diz, no que você faz. Seja decente com quem você se relaciona, seja lá quem for, qualquer nível que seja, o seu chefe, seu colega, seu patrão, seu empregado, seja quem for, um vizinho, um desconhecido, um vendedor num caixa, seja quem for, não importa. Seja honesto com as pessoas com quem você trata. Você quer irritar a Deus? Engane. Distorça. Manipule. Enrole. Tenha duas palavras. Minta. Quando você fizer isso, Deus irá se lembrar do diabo, que é o pai da mentira. João 8:44, em que ele denunciou os fariseus como filhos do diabo e dizendo que o vosso pai é mentiroso.
E ele peca desde o início. E é o pai da mentira. Então é extremamente importante que o crente, independentemente dos resultados, das consequências mais drásticas que possam ocorrer com ele, desde uma demissão de um emprego, desde o término de um namoro com a mulher amada ou com o rapaz amado, o que for, prejuízo financeiro, deportação do país, prisão, tortura, morte, seja o que for, nunca se afaste da verdade, que a sua língua diga o que é verdadeiro. Isso é extremamente importante para um crente que quer ser fiel. E agora ele continua e vai tratar de algo extremamente também importante ou crucial quando se fala de Deus, os preceitos de Deus, os estatutos, as ordens, os mandamentos. Aqui voltando então ao Salmo 111, quando ele fala dos preceitos de Deus. Ele diz assim: as obras de suas mãos são verdade e justiça. Justiça ele já tinha falado, eu comentei na pregação passada, por isso que eu não estou comentando. Fiéis todos os seus preceitos. Preceito significa aqui o que a gente pensa que é mesmo. Estatutos, ou ordens, ou mandamentos de Deus, é o que significa no original. 3 coisas sobre os mandamentos de Deus, ou as ordens de Deus. Primeiro, eles são fiéis. Verdadeiros, né? Fidelidade anda junto assim com a verdade. São fiéis, ou seja, são dignos de confiança. Ou seja, eles prometem e eles cumprem. Os preceitos de Deus, não apenas as ordens dele, mas tudo o que ele diz, tudo o que ele fala, é fiel. Por quê? Porque Deus é fiel. O Deus que promete através dos seus preceitos, que garante, façam assim, que eu recompenso vocês. Está tudo misturado aí, ordens de Deus com princípios de Deus, tudo aí junto dos seus preceitos. Pois bem, os preceitos de Deus são fiéis, porque Deus é fiel e Ele cumpre o que Ele diz. Pode obedecer sem medo, porque os preceitos são fiéis. Às vezes pode dar a ideia que está dando errado, que ao obedecer algum preceito, algum mandamento, algum princípio de Deus, a coisa desandou para você, nada mais deu certo, e prejuízo de alguma maneira, sofrimento, coisa pesada mesmo, e o diabo vai tentar, de todas as formas, lhe convencer, vai obedecer, tu está vendo que isso é furado, isso não resolve, agir desse jeito, não é, dá outra face, ou leva o dano, tantas outras coisas, vai ser perseguido, louve a Deus quando for perseguido, como é? Tem sentido, está vendo que o preceito desse é uma coisa muito estranha? Está certo, estranho que seja, são fiéis, e eu vou obedecer, tá? Ok? Eu vou obedecer sim, e meu Deus é fiel, e Ele vai ser fiel comigo. Segunda coisa, são estáveis. Muito interessante isso aqui. A palavra estabilidade no original quer dizer imutabilidade. Muito curioso. Que tem até a ver com a palavra estável mesmo, né? Estável é uma coisa que não muda. Então, ok. Então, os mandamentos de Deus sempre serão os mesmos, terão a mesma essência. Alguns aspectos do mandamento de Deus de oferecer sacrifício, claro, aquilo mudou. Hoje não tem isso. Mas não é o que ele está dizendo aqui. A essência dos mandamentos dele. Ele tinha um propósito lá, quando mandou oferecer sacrifício, por exemplo. Era apontar para o Senhor Jesus Cristo, que viria e de fato veio e tal. Ou seja, tudo olhando para o plano que ele tinha desde o início, sem mudar critérios, sem mudar padrões, sem mudar doutrina, é isso que ele quer dizer aqui. São os mesmos.
Então, dizer que Deus é imutável não é apenas que os planos deles não mudem, mas o caráter dele não muda. Deus não muda no exercício dos seus atributos, nunca. É interessante que, não sei se você já pensou nisso, você não sabe o que significa se relacionar com alguém imutável, mesmo de caráter, você não sabe. Porque nós não temos referencial neste mundo. Não temos. Você se relaciona com alguém e um casamento, uma sociedade, algum tipo de união e tudo, e ali você falha, o outro falha, vários falham, então sempre mudanças podem nos surpreender, porque nós, seres humanos, somos falhos. Então, desconfiamos, porque tantas leis, porque amarrar tanto as coisas, uma compra de alguma coisa cheia de documentos e firma, assinada em cartório, reconhecido e tudo. Por quê? Porque hoje a pessoa quer vender para você e diz que está fechado o negócio. Daqui a um mês, não quero mais não. Devolva meu dinheiro. Não devolver, você quer pagar o dobro do sinal. Como já deu a confusão. Mudou tudo. Mas você não tem palavra, não? Óbvio que não. Ou seja, a gente não sabe o que é aqui, não sabe nem valorizar. E deveríamos aprender a valorizar e arrancar, extrair disso motivos para a nossa maior estabilidade mental, psicológica, espiritual. Quer saber de uma coisa? Aqui embaixo, eu inclusive, nós mudamos. E mudamos muitas vezes no sentido de fazer uma coisa que dizia que não ia fazer, e agora fez, e muda para lá, e muda para cá. O ideal é ir mudando na santificação, cada vez mais santos e tal. Acontece também conosco, mas um Deus que não muda nada do seu caráter, não desvia absolutamente nada do caráter dele. Vale a pena adorar um Deus desse? Vale a pena? Alguém poderia imaginar, já pensou se Jesus Cristo dissesse isso? Eu mudei de ideia. Como? Eu mudei de ideia. Para ser salvo agora não é preciso só crer em mim, não. Tem algumas coisas a mais aí. Mas, Senhor, eu estou aqui já morto, diante de Ti já, louco para entrar no céu, no gozo do meu Senhor, que és Tu. Não, eu andei pensando, e fazem mais de 2000 anos aquilo, a gente se aperfeiçoou também, né? E tudo, então eu mudei. Agora eu fiz um pouco diferente. Você quer um pesadelo maior do que isto? Então, a nossa estabilidade depende muito do fato de Deus ser imutável. E nós seremos assim no céu, no sentido, podemos até mudar, em aumentar a santificação. Temos muito pouca instrução sobre o céu quanto a isso aí. Mas uma coisa nós podemos garantir é que nós nunca vamos mudar no sentido de entrou um pecado em nós. Então, eu estou no céu aqui há 1000 anos sem dizer uma mentira, mas dessa vez eu não aguentei e menti. Eu enganei, eu roubei um galardão do irmão. Irmão cheio de galardão, não tinha quase nenhum, e eu roubei uns 3. Ali, mudei. Não vai ter isso. Terceira coisa que o salmista fala dos mandamentos de Deus, retos, são corretos, direitos, que é o que significa no original mesmo. Então, os mandamentos de Deus são retos, porque Ele é reto. Eu acho que todo crente deveria ler o Salmo 119 pelo menos uma vez por ano. Pior que eu estou dizendo, eu mesmo não tenho feito isso. Mas quem lê a Bíblia uma vez por ano e tal, claro que vai passar por ele, né?
mas independente de você ler uma vez por ano, ou duas, ou três, ou nenhuma, no sentido mais disciplinado e tal, mas o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, e ele é quase uma poesia, ele é feito num acróstico, em que ele vai utilizando as letras do hebraico, belíssimo, e lá contém nada menos do que 10 nomes no hebraico, que significam mandamentos de Deus, preceitos de Deus, ordens de Deus, leis de Deus, e praticamente para cada palavra no hebraico diferente, a gente consegue encontrar uma no português diferente também. Então, são 10 ou 9 palavras no português, e vai depender também da versão em português, que pode variar, mas o Salmo 119, cada versículo do Salmo fala em algo da palavra de Deus, do mandamento de Deus, dos mandamentos de Deus, dos preceitos de Deus, todos, sem exceção. Eu não sei quantos vocês são bons de memória aí, não sou mais não, mas quantos versículos são, meu Deus do céu? São 176, muito bem. 176 versículos. Todos os 176 falam na palavra de Deus. Vou escolher um à toa, digo, assim, aleatoriamente. Firma os meus passos na tua palavra. Não tem perigo. Vamos para outro. 146. Clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Todos, sem exceção. Imagine a aula, a riqueza que esse salmo contém de ensino sobre o mandamento de Deus, a palavra de Deus. Absolutamente espetacular. Então, tudo que Deus ordena, tudo que está contido na palavra, no mandamento, no preceito de Deus, está tudo impregnado dos atributos dele. Então, envolve justiça, dignidade, decência, misericórdia, benignidade, tudo isso, está tudo lá. Não sei se você já pensou que obedecer a Deus faz bem à alma humana. Obedecer a Deus faz bem à alma humana. É algo extremamente benigno. Só o fato de obedecer. Eu não estou falando das boas consequências de você ser um crente obediente, que você vai ser devidamente recompensado, coisa assim, que você vai agradar a Deus. Tudo isso está valendo, mas não estou colocando isso agora nessa frase, não. Essa frase eu estou dizendo assim, você quer um remédio para a sua alma? Isso é o que eu estou dizendo. Você quer um remédio para a sua alma, independente dos resultados, que Deus vai lhe recompensar, seus galardões, esqueça, para esse efeito que eu estou dizendo aqui. Quer fazer um bem à sua alma, ao seu espírito, obedeça a Deus. Onde é que o senhor está tirando isso? Daqui. Os preceitos de Deus estão cheios, impregnados, transbordantes dos atributos de Deus. Então, ao obedecer a Deus, você vai ser justo, verdadeiro, dizer o que é verdade, você vai ser misericordioso, você vai ser perdoador, compassivo, tudo, só em obedecer a Deus. Você vai estar mais perto dele, que você vai orar mais. As consequências são infinitamente espetaculares do que o crente ganha por obedecer a Deus. Versículo 9, já quase encerrando. 111, 9. Ele volta a falar do seu povo, literalmente se referindo aos judeus, mas podemos aplicar para os crentes, hoje, crentes da igreja. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Deus não apenas sustenta o seu povo, no caso, judeus, em termos literais, em termos de interpretação do texto em si,
como eu disse, nós podemos jogar isso para os crentes. Ele é fiel ao povo dele, o povo da aliança, que são os judeus, e essa mesma fidelidade, ele é típico dele, é característica dele ser fiel a quem ele promete alguma coisa, então ele é fiel aos seus crentes. E aí entramos nós também. Mas o contexto fala em relação aos judeus. E ele diz aqui que não apenas ele sustenta o seu povo, lembra versículo 5, que fala lá que ele sustenta o povo, e tudo, até li uma passagem muito bonita, que Deus dá para os animais e tudo mais, mas apenas, não é que apenas ele sustenta o povo, mas ele salva o seu povo. Olha aqui, enviou ao seu povo a redenção. O salmista estava se lembrando de quê aqui? Não sabemos, talvez a saída do Egito, pode ser. Não temos certeza a que está se referindo, ou até algum evento futuro, não podemos garantir. Mas é muito importante observar que Deus vai salvar os judeus, e vai salvar os judeus da extinção, que eles vão estar bem pertinho da extinção, logo antes de Jesus Cristo voltar. Essa confusão toda aí, se realmente são preliminares para a volta de Cristo, que pode ser e pode não ser, nós não podemos, não há quem possa garantir, podemos apenas dizer que muitos sinais que Cristo disse que iriam preceder a vinda dele, estão acontecendo no mundo, muitos sinais, mas não significa que esses sinais vão diminuir, vai passar outro período, a raça humana, e lá na frente eles vão voltar, não sabemos, cuidado com predições de que é óbvio que Cristo está voltando agora aí e tal. Não. Mas é sugestivo? Claro, é sugestivo. Então, isso aí, se realmente representa a fase final, pode ficar certo que Israel vai se dar, no fim de alianças que vão surgir aí, tudo vai se dar muito mal. Israel vai estar sendo ameaçado de extinção. Pelo menos 2/3 dos judeus vão morrer ainda em guerras aqui na terra, os que estiverem vivos vão ver, e estarão caminhando mesmo para serem liquidados, que é o sonho dos palestinos, dos iranianos, e todos eles lá, todos. Eles só querem uma coisa, desde que Israel se estabeleceu na terra de novo, no final do século XX, 19, 1900, no comecinho de 1900, no finalzinho dos 1800 e tanto. Só querem uma coisa, jogar Israel no mar. Que mar? Mediterrâneo. É só o que eles falam. Liquidar Israel, liquidar Israel. Não quer saber de acordo com Israel, com cessar-fogo com Israel, com paz de Israel, coisa nenhuma não. Com convivência pacífica, não interessa nada, coisa nenhuma, nada, zero. É só um objetivo que eles têm. E pastor, e o senhor viu isso aonde? Eles dizem, está escrito, nós queremos eliminar, destruir Israel. É o que eles querem. E vão chegar bem perto. E iriam, aí já é uma coisa teórica que não vai acontecer. Iriam, se Cristo não voltasse e botasse a mão em cima e salvasse o povo judeu, e eles vão ver e vão chorar como aqueles que eles crucificaram, e toda aquela passagem belíssima. E aí o que nós entendemos é que o povo judeu vai se converter a Cristo em massa, em massa. Aí Jesus volta com o povo judeu convertido a Ele, ao Messias, que é o nosso Senhor. Então, o salmista aqui diz, olha, Deus salva o povo dele, salva os judeus. Está escrito aqui. Claro que vai ter dezenas de passagens desse tipo, em que mostra que Deus é fiel ao que ele prometeu a Abraão, na aliança que ele fez. E ele fala aqui da aliança. A aliança que ele fez com Abraão, de tirar de Abraão a descendência, uma nação que no final será salva. E é crucial aqui lembrar que essa aliança que Deus fez com Abraão inclui os crentes, nós, porque inclui gentios de todo o mundo que serão beneficiados com a salvação que um filho de Abraão, no caso descendente de Abraão, vai providenciar, o Messias.
Jesus Cristo, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, quando fala na aliança, na fidelidade de Deus, a aliança que ele fez com Abraão, eu estou interessado no que ele diz em relação à igreja, nós crentes aqui, judeu lá, não. Está colado. Uma coisa com a outra é colada. Porque nós estamos incluídos, repito, nesta aliança que ele fez com Abraão, nós estamos dentro. Gentios de todas os povos, línguas e nações. Gentio é quem não é judeu. Então, mais 2 atributos aqui, terminando. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Não vou trabalhar muito nesses atributos, já quero encerrar. Santo significa puro e incontaminado. Esta é a ideia básica de santidade. Deus é um Deus santo e ele nos fez santos quando ele nos converteu a Jesus Cristo, e essa santificação é um processo que se inicia em nós e deve continuar enquanto nós vivemos nesta terra. Diferente da justificação, que foi um ato jurídico de Deus. É considerado quites com a justiça de Deus, porque Cristo pagou a conta naquela cruz. Então, quando alguém se converte, é justificado, encerrou, isso não se fala mais, está inocente diante da justiça de Deus. Mas a santificação é diferente. Ele é um processo que o Espírito Santo que vem habitar no crente, começa a operar no crente e vai fazendo o crente se libertar o quê? Das mentiras, dos enganos, de tudo que a gente tem comentado, que que nós estamos impregnados, infelizmente, dessas coisas, nós crentes. Então, ele é puro, incontaminado, santo, e tremendo. Esse tremendo no original significa, basicamente, digno de ser temido. E aí entra o versículo 10, falando o famoso versículo, a famosa afirmação: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência, ou entendimento, ou bom senso, todos os que o praticam. A sabedoria aos olhos do mundo é ser um filósofo, ou tirar conclusões interessantes sobre a vida, ser um pensador, que fala sobre coisas existenciais, umas sacações interessantes, que tem muitos, sacações inteligentes. Isso aí, para o mundo, ser sábio é isso aí. Mas a Bíblia diz que qualquer análise da vida sem o temor de Deus é tolice. Você está analisando a vida, o que é a vida? Se a sua resposta não incluir o Deus Criador e a necessidade de temer esse Deus, reverenciá-lo como Deus, está incluído esse elemento, está incluído esse aspecto, está incluído na sua resposta do o que é a vida. Vai fazer uma conferência sobre a vida, um PhD lá de Harvard, filósofo, o que é a vida? Ótimo, vai fazer uma palestra, $1.000 a cabeça para assistir. Meu amigo, o que você vai dizer tem a ver com o Deus Criador? Como? Com quem? O sábiozão do mundo vai dizer, com quem? Deus Criador? Meu amigo, qual é? Entra na realidade. E não é só, quer dizer que além de eu ter que acreditar que existe um Deus Criador, eu tenho que temer este tal desse Deus que eu sei que nem existe. O senhor é um louco, o senhor é um tolo, desculpe a palavra, o senhor é um idiota. Caberia dizer para um PhDzão desse, o senhor é um idiota. Pronto. Agora, isso para os olhos do mundo, quem são os loucos? Quem são os que estão totalmente por fora de tudo? Nós, claro. Uma vez eu estava falando com um parente, não crente, disse, pois é, sabe que vocês crentes atrapalham muito o progresso do que o homem entende da existência humana, né? Como é? Nós, vocês crentes, infelizmente, é uma pena, vocês atrapalham muito o desenvolvimento realmente do entendimento dos nossos filósofos, nossos pensadores, para ajudar a desenrolar essa questão
de onde nós viemos, o que é e tudo mais. Então, é muito difícil isso. É muito difícil. E vocês, com as dogmas de você, atrapalha tudo. Tá certo. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pensa em ter um pouquinho de sabedoria? Pois inclua o temor do Senhor. Nós já temos o temor do Senhor, porque nós somos crentes, ok? Logo, eu já sou um sábio. Não. Você está equipado para se tornar um sábio. Você pensa que porque você se converteu a Jesus Cristo, você ficou um grande sábio de um dia para o outro? Sim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pulou a palavra princípio. Você está equipado. Você entendeu que há um Criador, entendeu que é pecado, entendeu que você vai para o inferno, entendeu pelo Espírito Santo, ótimo. Você agora é convertido, ótimo. O Espírito Santo colocou em você fé, ótimo. Você agora tem temor do Senhor, você entende que não é medo, pavor de Deus, você nem tem mais esse medo todo. Olha, é medo nenhum, medo não tem mais, tem um sentido de reverência muito grande. O temor do Senhor eu tenho sim, pois você está equipado, você está em condições de começar a ter sabedoria. Aí vem Tiago e diz, pois peça sabedoria, que Ele dá. Eu peço todo dia sabedoria a Deus. Então já sou sábio. Não obrigatoriamente. Mas Deus não dá. Ele não promete dar? Dá. Mas você está buscando na fonte? Você está ligado ou ligada nas coisas de Deus, na palavra de Deus? Você envolve tempo lendo sobre coisas espirituais, refletindo, conversando com pessoas que respiram as coisas espirituais, ouvindo, lendo. Você está buscando, você está investindo tempo da sua vida, traduzido em horas, minutos e segundos, você está envolvendo tempo para que Deus faça fluir no seu espírito essa sabedoria que Ele promete que vai fazer crescer em você, já que você está em condições de tê-la, porque você já tem um temor, mas você está permitindo que o seu espírito se liberte muito dos pensamentos e dos alvos e das coisas deste mundo, que tomam muito o nosso tempo, a nossa cabeça, o nosso tudo, e você está realmente buscando, se entregando neste meio que envolve a sabedoria de Deus, para você para você então tornar viável, ele dizer assim, vou lhe dando sabedoria devagarinho, pouco a pouco, vou lhe dando, vá me buscando, venha para os meus pés, venha me ouvir. E a sabedoria diz lá em Provérbios, né? Me ouçam, estou nas praças falando, venham me ouvir, ela convida. Isso para um crente é um espetáculo essa aplicação. Vá buscar a sabedoria de Deus, peça, e vá, e busque, e busque. Senhor, eu quero encontrar o meu relógio. Você perdeu aonde? Dentro de casa. Eu sei, porque eu entrei lá com ele, saí sem ele está dentro de casa, eu não consigo lá. Você tem procurado? Não. Eu estou orando. Eu tenho que procurar? Não tem sentido. Okay? Então, a sabedoria de Deus, você não vai pedir parado, não. Você vai pedir e vai se envolver com as coisas de Deus. Aí termina, o seu louvor permanece para sempre. Graças a Deus. Porque nós, crentes, vamos louvar a Deus eternamente. E não há nada no mundo melhor para fazer do que louvar a Deus. Reconheço que nesta terra, nesta vida aqui, junto com tantas misturas que nós temos, às vezes pode não ser nem tão agradável. Cansado, está com sono, está muito ligado naquilo e tal.
nós não temos noção do que será louvar a Deus no céu. O que isso vai nos satisfazer, a alegria que isso vai dar. Nós não temos noção, mas é o que vai acontecer. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito nos ajude a crer nos Teus mandamentos, crer que eles são fiéis, crer que Tu queres que nós sejamos verdadeiros em tudo o que nós dissemos, crer em tudo isso, levar muito a sério, Te buscar, valorizar as Tuas obras, ver as Tuas mãos nas coisas que nos cercam, as coisas da natureza belas, mesmo que elas estejam meio estragadas, por causa do pecado que entrou no mundo, mas ainda tem muita coisa bela por aí, e nos ajuda a ver com esses olhos, a descansarmos em cima do fato de que Tu és imutável, não muda nunca, Tu és fiel, não vai nos enganar, não nos iludir, nunca, nunca. Isso deve ser algo extremamente valioso para a nossa alma, e nos ajuda, Senhor, a buscar mais os Teus preceitos, para que nós sejamos muito mais alegres por dentro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.